Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de agradecer bastante a vocês pelo retorno dos vídeos que eu postei anteriormente aqui no canal com o conteúdo do meu curso de introdução ao R. Recebi bastante e-mail com elogios, com sugestões e também com dúvidas de análises posteriores que vocês fizeram utilizando os conceitos que a gente apresentou sobre como implementar e como aprender os passos iniciais para se utilizar o R na nossa rotina de análise. Nós estamos de volta com a postagem de vídeos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Agora a gente vai mudar um pouquinho a estrutura dos vídeos. Esse é um plano que eu já vinha tendo há algum tempo. E agora a gente vai trabalhar com vídeos mais curtos, com conteúdos mais específicos e que possam ser, às vezes, mais interessantes para uma dúvida mais direta e para resolver pequenas questões que apareceram também ao longo do nosso curso. Então, eu conto bastante com a colaboração de vocês para utilizar a parte de comentários aqui do canal, para sugerir novos tópicos, para apresentar sugestões de o que a gente pode melhorar nesses vídeos, o que pode ser mudado. Eu vou tentar postar esse tipo de vídeo periodicamente aqui no canal, para que no final a gente tenha um compilado de vídeos bem interessante para a gente estar mais fluente e muito mais por dentro do que pode ser feito no R. E o primeiro vídeo dessa nova série de vídeos vai ser algo mais básico e a gente vai estar focando agora no porquê e como utilizar o RStudio. O RStudio é uma ferramenta maravilhosa. Ele permite a gente ter acesso a ferramentas e ter acesso a opções que não são possíveis dentro do R convencional. E isso se deve pelo fato do RStudio ser um ambiente de desenvolvimento integrado, então ele agrupa uma série de funções e ferramentas gráficas que possibilitam a gente expandir a nossa capacidade de controle e visualização que o R convencional nos apresenta. Apesar que o R convencional também é uma ferramenta maravilhosa. Mas vamos começar então a ter uma visão geral de como funciona o RStudio. O RStudio, inicialmente, uma vez que você abriu, nunca abriu antes, ou está iniciando uma nova sessão, ele vai ser dividido nessas três janelas iniciais. A janela de console, a janela contendo as abas Environment, History e Connections, e essa janela no canto direito inferior contendo as abas Files, Plots, Packages, Help and Viewer. Eu vou passar por cada uma delas agora. A janela de console ela é basicamente onde vão aparecer todos os comandos e outputs das funções e das ações que a gente vai estar realizando no nosso script ou até mesmo aqui no console diretamente. A parte do environment, no canto superior direito, na aba Environment, vai listar para a gente todos os objetos, tabelas, listas, tudo que for criado durante a nossa sessão do RStudio. O History vai mostrar para a gente o nosso histórico de comandos. Então, se você rodou 100 linhas de código, essas 100 linhas de código vão aparecer para você na aba History de maneira ordenada. Então vamos supor que você esqueceu se você rodou um comando ou não, ou se você editou ou deseditou um comando antes de rodar. Visualiza a barra History. Isso vai mostrar para você tudo que já foi executado na sua sessão. E na Connections vai te mostrar conexões a servidores, a páginas web que você pode realizar para poder fazer acesso direto, por exemplo, a base de dados e outros tipos de informação. No canto inferior direito, então, a gente vai ter as abas Files, que aqui vai servir basicamente como navegador do seu sistema operacional. Então você vai ter todas as janelas, todas as pastas do seu computador e você vai poder, por exemplo, acessar ao conteúdo presente
nessas pastas, acessar os arquivos gerados, e etc. Na aba Plots, claramente vai mostrar para vocês os plots, os gráficos gerados, então permite que a gente visualize diretamente o que foi gerado na nossa seção do RStudio. Isso é super interessante porque quando a gente utiliza o R convencional, geralmente esse plot ele vem numa janela independente. Às vezes essa janela se perde no nosso computador, vai para trás dessa janela do seu browser, do seu navegador, você tem que ficar procurando. Isso aqui já está de maneira organizada nesse cantinho aqui. Já a aba pacotes, packages, mostra pra gente, lista, todos os pacotes instalados na sua versão do RStudio. E também vai mostrar pra gente marcadinho aqui, com esse sinalzinho de check aqui, os pacotes que estão carregados no seu sistema. E também a versão do pacote instalado. Então permite pra gente um controle muito maior da nossa lista de pacotes e o que a gente está utilizando. Você também pode instalar e atualizar os pacotes de maneira automática, utilizando a interface gráfica, não necessariamente só a linha de comando. A gente tem a aba Help, que essa aba ela é utilizada toda vez que você buscar por o help de uma função no RStudio. A gente viu isso lá nas aulas do curso. Se você utilizar, por exemplo, o sinal de interrogação e uma função como, por exemplo, summary aqui, ó, você consegue carregar o help dessa função, ela vai ser apresentada nessa aba. Esse help, o que ele mostra para você? Ele mostra uma descrição da função, um exemplo de uso e os argumentos utilizados. E aqui a gente pode buscar por palavras dentro dessa página de ajuda e até mesmo por outras funções aqui dentro. E a gente também tem a aba Viewer. Essa aba Viewer ela apresenta para a gente as conexões que a gente vai ter, por exemplo, com páginas web. Por exemplo, integração de conteúdo HTML pode ser feito também através do RStudio. Então é uma ferramenta extremamente útil. A gente pode importar bases de dados de texto de Excel diretamente do SPSS, SAS, SStata, diretamente no R, utilizando, por exemplo, a aba de Environment, ok? A gente pode salvar esse environment e exportar da mesma forma. Mas com certeza, pessoal, uma das vantagens, assim como no próprio R, é a possibilidade de se utilizar scripts e assim armazenar informação sem ser necessário reescrever. Então vamos supor aqui que a gente está executando o comando 2 mais 3. E aqui a gente vai ter no nosso console o output, 2 mais 3 igual a 5. E para executar esse comando a gente pode usar o run ou usar uma outra função extremamente interessante do RStudio, que são os atalhos. No seu Windows ou no seu Mac ou no Linux, o que seja, porque o RStudio ele é intercambiável. Isso é outra coisa extremamente interessante. Você vai poder utilizar o RStudio no Windows, no Linux, no Mac e obter o mesmo output sem alterações, porque ele é extremamente versátil e consegue atuar da mesma forma nos diferentes sistemas operacionais, ok? E então, uma vez que a gente utiliza o comando, por exemplo, o atalho Ctrl e Enter ou Command e Return no Mac, você consegue executar essa função sem ser necessariamente ir lá código a código. Você também consegue selecionar, por exemplo, diferentes linhas e com essas diferentes linhas executar o comando, ok? E você vai ter todos os outputs aqui. Outros atalhos possíveis, se você utilizar Ctrl L, selecionando o console, então olhem onde meu cursor está, aqui embaixo. Selecionando esse console, Ctrl L, você limpa o seu console. Então todo o texto que estava disponível foi limpado. E você mantém ele aqui no seu histórico. Então você pode voltar no seu histórico e ver tudo que foi digitado, ok? Então isso é algo extremamente interessante. Outra vantagem, o RStudio te mostra, por exemplo, a contagem de linhas, então fica mais fácil você organizar, buscar informação e organizar o seu script. Assim como todo editor de texto, por exemplo, ele vai te dar as opções de busca e substituição. E vamos supor, por exemplo, que a gente escreva aqui Pablo em várias partes do meu script. Se eu pedir para substituir Pablo por não sei, RStudio,
e selecionar All, a gente vai substituir nas 3 localizações. Porém, se eu der aqui um Ctrl Z e selecionar só os 2 primeiros aqui da linha 1 até a linha 3 e clicar em seleção e mandar substituir, eu vou substituir só nas 2 linhas, porque eu estou selecionando só o meu intervalo marcado. Também existem opções de a gente encontrar padrões, diferentes tipos de padrões que eu não vou entrar mais a fundo nesse vídeo para a gente não prolongar demais. Outro ponto extremamente interessante do RStudio é a possibilidade de a gente customizar o nosso sistema de visualização. Então, se você vier aqui, ó, na aba Tools e em Global Options, a gente tem uma série de opções de customização, mas vamos focar aqui agora em aparência, aqui. Você pode selecionar diferentes temas do seu RStudio e que vão alterar. Você pode customizar a forma com que os ambientes estão aparecendo, etc. Aqui a gente vai mandar no moderno mesmo, que eu não tenho nada muito customizado aqui ainda. Mas, por exemplo, você também pode alterar o zoom do seu código, a fonte. Vamos trocar para uma fonte Carrier Bold aqui. O tamanho dessa fonte, assim como o tema do editor. Para algumas pessoas, às vezes, funciona mais trabalhar com um fundo de tela escuro. Esse fundo de tela escuro facilita a visualização. Então, a gente pode aplicar e alterar toda a nossa janela. Ok? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com esse fundo só para a gente ter uma visão, uma alteração de como funcionaria. O que fica extremamente útil. Além disso, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais com vocês a parte dos environments. Vamos criar aqui dois objetos. O objeto A, que vai receber 1, 2 e 3. E o objeto B, que vai receber 10, 30 e 50. Ok? Valores arbitrários. Uma vez que eu criei esses dois objetos, prestem atenção aqui no meu ambiente, onde eu tenho aqui values. Me mostra os objetos A e B criados e o conteúdo deles. Também me mostra a classe, que são objetos numéricos. Se eu criasse um objeto aleatório C, onde ele recebe aqui agora, sei lá, Pablo e RStudio, ok? Ele me mostraria que C é um objeto que contém caracteres, 2 caracteres, e o primeiro deles é Pablo, o outro é RStudio, ele não consegue mostrar tudo, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é criar uma tabela com os nossos objetos, utilizando a função data.frame, e aqui colocar A e B. E a gente vai ver que agora a gente tem uma nova classe chamada data, que é uma tabela, que se eu clicar nessa parte do meu ambiente, ele vai abrir para mim um editor de texto, onde eu consigo ordenar a minha tabela, eu consigo buscar por elementos, e eu consigo até mesmo filtrar a minha tabela, ok? Eu consigo filtrar por diferentes tipos de critérios. Então, o RStudio ainda te dá essa opção de trabalhar diretamente com a edição dos objetos criados, o que é algo extremamente interessante e útil na nossa rotina, para a gente não ter que criar objetos e às vezes ir lá ter que salvar essa tabela, abrir no Excel para ir visualizar, ok? Outra coisa extremamente interessante do RStudio é como alguns pacotes nos permitem expandir a capacidade gráfica que existe no RStudio. Aqui eu vou trabalhar com um exemplo bem rápido, não vou entrar muito a fundo, mas a gente pode ter, por exemplo, vídeos focando nesse ponto, que vai ser a utilização conjunta de 2 pacotes, que é o ggplot e o patchwork. O ggplot 2, ele permite a gente, é um pacote extremamente útil, extremamente conhecido e muito, muito bom para a criação de gráficos. Eu vou usar aqui a função ggplot e a gente vai criar um gráfico de pontos, ok? Utilizando A em função de B. E a gente vai criar um outro
gráfico chamado de P2, que vai ser B em função de A, ok? Ok, o ggplot cria e armazena esses gráficos dentro dos objetos. Se eu quiser visualizar, eu simplesmente seleciono e executo. Ele vai aparecer aqui na minha aba Plots. Interessante, outra coisa extremamente útil do RStudio, se eu quiser rodar simplesmente e executar P1, eu posso simplesmente selecionar aqui P1 e executar. Eu não preciso escrever novamente, caso eu não queira ter essa linha a mais. Eu poderia simplesmente selecionar só essa opção aqui do ggplot e executar e criar um gráfico novo que vai ser plotado aqui. Vamos fazer com outro para ficar clara essa diferença, tá vendo? O que está sendo gerado, os valores alteram, os valores mudam. Aqui, e eu não preciso pegar e selecionar todas essas opções. Uma outra coisa interessante do patchwork com o ggplot é que às vezes a gente precisa combinar essas informações, a gente precisa colocar esses gráficos lado a lado para que fique mais fácil a nossa visualização. E o patchwork expande a capacidade gráfica do RStudio de uma maneira muito interessante, onde utilizando, por exemplo, o caractere de barra, eu consigo plotar esses gráficos um embaixo do outro. Então é P1 sobre P2, ou P2 sobre P1, caso eu tenha interesse de fazer. E utilizando o caractere de pipe, eu ploto esses gráficos lado a lado. Então a barra vertical plota lado a lado e aqui eu plotaria um do lado do outro. Isso pode ser extremamente mais complexo. Eu posso colocar P1 do lado de P2 e querer plotar P1 embaixo. E olha como eu tenho o meu esquema de plot. Isso é muito útil, isso é extremamente útil. Esse pacote tem expansões muito maiores do que isso, então é bom dar uma olhada quem tem interesse. A gente pode voltar em alguns detalhes num vídeo futuro. E outra opção, por fim, que eu acho extremamente interessante do RStudio é a capacidade de criar objetos como o R-Markdown. O que o R-Markdown permite fazer? Junto com o Knit R, ele permite criar documentos como HTML, PDF, Word e apresentações de PowerPoint. Aqui a gente vai usar um exemplo de PDF, onde a gente inclui o nosso código automaticamente. Lógico que ele vai ter algumas regrazinhas de estrutura de código que eu não vou entrar em detalhe nesse momento. A gente também pode ter vídeos específicos sobre o R Markdown. Mas, por exemplo, eu estou criando aqui um objeto, um arquivo que eu vou chamar de dicas R. Ok, esse é meu título. E aqui eu tenho um exemplo de como ele tem que ser estruturado. Esse é um exemplo padrão, eu não vou editar muito, mas a gente está basicamente dando um summary, a função summary de cars, da tabela inteira cars, que a gente viu bastante no nosso curso, e a gente está plotando a coluna de pressão, ok, dessa tabela. E utilizando esse botão Knit aqui, eu consigo selecionar, estou salvando no meu desktop, selecionar todos esse código e criar de maneira automática um PDF onde eu englobo o meu texto, o meu código e os meus plots. E isso é extremamente útil para evitar que a gente tenha que ficar copiando, colando código, tirando screenshot de resultado e colocando, por exemplo, para fazer relatórios e etc. Ok? E eu acho isso uma função extremamente útil do RStudio. Então, em resumo, o RStudio expande de maneira extremamente útil a capacidade gráfica e a capacidade de controle de edição, de programação e até mesmo de debugging, de identificação de erros, porque, por exemplo, se eu tirar esse meu parêntese aqui, eu vou ficar faltando um código e o RStudio vai me mostrar, tá vendo? Vai ficar faltando um parênteses aqui. Se eu rodar, o RStudio não vai rodar até que eu complete. Se tiver erros, por exemplo, se eu adicionar um for, um loop for, e eu não fechar, o RStudio ele vai me mostrar que existe um erro caso eu tente rodar. Ele vai me mostrar que existe um errozinho aqui. Eu consigo marcar também essa região. Então isso é muito útil.
Outra coisa extremamente interessante é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com tabelas e outros objetos, é a possibilidade de completar. Se eu adicionar o sinal de dólar para me mostrar as abas, eu vou conseguir ver aqui, ó, as colunas que existem. Então eu posso selecionar a coluna A. Se eu começar a digitar table, por exemplo, o RStudio vai me dar as opções que eu tenho que completam essa palavra. Table, existe a função table e existe o meu objeto. E como vocês conseguem ver, existem aqui caracteres que mostram isso. As funções vão estar com esse retângulo na diagonal e as minhas tabelas com esse objetozinho aqui, em formato de uma tabela, que eu posso simplesmente dar um tab e completar. Então torna minha vida muito mais útil, torna meu processo de programação muito mais intuitivo e muito mais organizado. E por fim, é uma ferramenta gratuita, pessoal. Todo mundo pode baixar. Existem versões pagas para utilizar em servidores, por exemplo, com mais funções, com mais opção de auxílio, mas a ferramenta gratuita é excelente, não perde nada e a grande maioria de vocês também não vão ter necessidade de usar a versão paga. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Por favor, utilizem a barra de comentário para deixar sugestões, para indicar tópicos que a gente pode fazer para próximos vídeos, ok? Para dar o feedback, falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Não se esqueçam de indicar o canal para novos amigos, deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado a todos e vamos continuar fazendo novos vídeos. Um abraço a todos.